O filme começa com um desenho animado no estilo Looney Tunes chamado Eu e Minha Sombra. Na animação, Arthur Fleck se deleita com sua recém-descoberta fama como Coringa. Pouco antes de uma apresentação ao vivo, ele se prepara em seu camarim. Mas algo estranho acontece. Sua sombra ganha vida e tenta assumir sua identidade. A sombra sobe ao palco, se apresenta como Arthur e, em um momento surreal, se funde novamente com ele. De repente, policiais aparecem e espancam Arthur até deixá-lo inconsciente, dando um tom sombrio ao fim da sequência animada. Arthur passou os últimos 2 anos no asilo Arkham após assassinar Murray Franklin ao vivo na TV, além dos 3 homens no metrô e seu ex-colega de trabalho, Randall. Dentro da instituição, ele sofre abusos constantes dos guardas, especialmente de Jack Sullivan, um sádico que parece ter prazer em torturá-lo. Arthur tem sessões com sua advogada, Marianne Stewart, e a assistente social. Elas acreditam que ele sofre de transtorno de personalidade dividida e que o Coringa foi o verdadeiro responsável pelos assassinatos. Enquanto isso, Arthur acumula seguidores e admiradores, incluindo Lee Quinzel, uma colega de prisão que parece fascinada por ele. Durante uma sessão de terapia musical, Arthur percebe que há uma atração mútua entre ele e Lee. Ele se aproxima dela e ela conta que foi presa por incendiar o prédio de apartamentos dos pais. Lee compartilha o mesmo humor mórbido de Arthur e admite que se interessou por ele depois de vê-lo matar Murray ao vivo na TV. Mais tarde, Arthur se junta ao grupo de internos enquanto assistem a uma reportagem onde o promotor Harvey Dent declara sua intenção de processá-lo e buscar a pena de morte. Quando perguntam a Arthur como ele se sente com isso, sua mente viaja para uma fantasia onde ele canta For Once in My Life, embalado pelo entusiasmo de sua nova conexão com Lee. Os presos se reúnem para assistir That's Entertainment. No meio da exibição, Lee acende uma fogueira e o fogo rapidamente se espalha, gerando caos. Os internos correm em pânico, enquanto Arthur permanece parado, observando tudo com um sorriso. Lee se aproxima dele e o beija, sem se importar com a confusão ao redor. Enquanto as chamas crescem, ela começa a cantar a música título, e os dois correm juntos pelos corredores de Arkham, tentando escapar. Eles chegam até os portões, mas antes que consigam fugir, são agarrados pelos guardas e arrastados de volta. Arthur é jogado na solitária, onde solta uma risada enlouquecida. Em sua mente, ele e Lee dançam elegantemente em um telhado, livres, longe de tudo. Arthur acorda e encontra Lee em sua cela. Ela conta que está sendo mandada para casa por causa do relacionamento deles, mas promete que estará presente em seu julgamento todos os dias e esperará por ele quando sair. Antes de ir embora, Lee pega a maquiagem de Coringa e cuidadosamente a aplica no rosto de Arthur. O clima entre os dois esquenta, e eles acabam fazendo sexo pela primeira vez na cela, selando ainda mais a conexão intensa e perturbadora entre eles. Arthur se prepara para sua grande entrevista com Paddy Myers, acompanhado por Marianne, que tenta manter tudo sob controle. Ela insiste que ele seja chamado pelo próprio nome, mas Arthur quer que Coringa esteja no centro das atenções. Paddy não pega leve. Ele pressiona Arthur sobre os assassinatos, mas Arthur tenta mudar o foco, dizendo que a questão principal é o quanto ele mudou. Então, o apresentador traz à tona a tentativa de fuga dele com Lee, tornando tudo ainda mais caótico. Arthur, em vez de responder, simplesmente começa a cantar Bewitched ao vivo na TV. Em Arkham, os internos assistem com atenção. Já do lado de fora, nas ruas, Lee vê tudo de frente para uma loja de eletrônicos, cercada por uma multidão. No auge da música, ela pega um objeto, quebra o vidro da loja e rouba uma pequena TV, como se quisesse levar a Arthur consigo de alguma forma. O julgamento de Arthur começa, e a sala está lotada. Do lado de fora, uma multidão de fãs aguarda qualquer sinal do Coringa, com Lee entre eles, acompanhando tudo de perto. O Dr. Victor Liu testemunha, afirmando que Arthur não sofre de um transtorno de identidade e que ele cometeu os assassinatos por vontade própria. No entanto, ele reconhece que Arthur ainda é uma pessoa profundamente perturbada,
marcada por um passado traumático. Marianne, por outro lado, apresenta sua defesa, tentando humanizar Arthur e argumentando que ele não é apenas um assassino cruel. Após a sessão, Lee aborda Marianne do lado de fora, acusando-a de manter Arthur longe dela. Marianne, sem paciência para o jogo de Lee, vai até a cela de Arthur e revela a verdade. Tudo o que Lee contou sobre si mesma era mentira. Ela não é pobre, seu pai não está morto, e ela se formou em psicologia antes de ser internada. Ela mora confortavelmente no Upper West Side com seus pais. Marianne alerta Arthur de que Lee está apenas manipulando-o, mas em vez de reagir com raiva ou decepção, Arthur se perde em mais uma de suas fantasias musicais. Desta vez, ele e Lee protagonizam uma performance surreal, onde tudo parece um grande espetáculo romântico. Até o momento final, quando Lee aponta uma arma para Coringa e atira direto em seu estômago. Lee visita Arthur em Arkham. Ele pergunta se ela realmente estava mentindo para ele, e ela apenas tenta virar as palavras de Marianne de volta para ela, como se ela fosse a única tentando manipular Arthur. Lee também diz a Arthur que ela está grávida, e ele fica exultante. No dia seguinte ao julgamento, Sophie Dumont, a antiga vizinha de Arthur, sobe ao palco como testemunha. Ela começa a relatar os encontros desconfortáveis que teve com ele, descrevendo os momentos em que Arthur a assediava, além de explicar o assédio que sofreu dos seguidores de Arthur e da imprensa, que queriam saber se ela estava envolvida com ele. Ela ainda fala sobre as conversas que teve com a mãe de Arthur, Penny, e como Penny confidenciava suas frustrações sobre o fracasso de Arthur como comediante. Enquanto ela testemunha, Arthur começa a imaginar uma cena em que ele canta The Joker, visualizando a fantasia de sua própria identidade se distorcendo de forma absurda. Esse momento fantasioso é interrompido quando Arthur começa a atacar o júri e o juiz com palavras violentas, em um delírio de raiva. Sua mente imagina explodir a própria cabeça em um gesto de afirmação de sua insanidade. Arthur interrompe o depoimento de Sophie e pede para se representar, demitindo Marianne de sua defesa. Isso provoca aplausos entre seus apoiadores na sala do tribunal. Ele retorna a Arkham e, ao chegar, é recebido pelos outros prisioneiros que o aplaudem enquanto cantam When the Saints Go Marching In. A cena, no entanto, não agrada aos guardas, que ficam furiosos com a celebração dos prisioneiros, tornando o ambiente ainda mais tenso. O juiz Rothwachs, visivelmente relutante, finalmente cede e permite que Arthur se represente enquanto estiver com sua maquiagem e terno de coringa. Isso adiciona uma camada de estranheza e tensão ao processo, com Arthur completamente imerso na sua persona. O próximo a depor é Gary Puddles, o antigo colega de trabalho do Arthur no Ha-Has, que testemunha o horrível assassinato de Randall. Gary, abalado, explica como o evento o traumatizou de maneira profunda, afetando seu trabalho e sua capacidade de dormir. Ele se mostra chocado, não apenas pelo assassinato em si, mas também pelo fato de Arthur ser a única pessoa que o tratava com gentileza no trabalho. Gary descreve o choque de ver aquele homem com quem ele teve algum tipo de relação humana, capaz de cometer tal ato de violência. Arthur, com sua característica frieza e um toque de arrogância, faz um discurso fervoroso. Ele se levanta e fala ao tribunal, dizendo que ele não deixará seus algozes o derrubarem, que a sociedade nunca o entendeu, e agora, como coringa, ele finalmente se sente livre. Ele afirma com um sorriso grotesco que, ao contrário de todos que tentaram mantê-lo preso, ele encontrou sua verdadeira identidade, e não será mais o homem frágil e rejeitado que era antes. Ele é coringa, e ele finalmente encontrou seu lugar no mundo, livre das amarras que a sociedade impôs. Arthur retorna a Arkham e é espancado e estu por Jackie e 2 outros guardas, já que ele os insultou durante seu discurso. Depois de ser arrastado de volta para sua cela, um jovem preso, Rick Melin, que tem sido um dos maiores apoiadores de Arthur, começa a cantar para Arthur. Jack vai para sua cela e estrangula Rick até a morte, o que Arthur ouve.
Durante a parte das declarações finais do julgamento, Arthur finalmente admite a todos que não quer mais ser o Coringa, admitindo que está apenas triste e cansado da vida. Ele também confessa ter matado sua mãe, sufocando-a. Lee e vários outros seguidores rapidamente se voltam contra Arthur e deixam o tribunal com desgosto. Arthur depois deixa uma mensagem de voz para Lee, onde ele canta para ela uma última vez. Arthur, agora considerado culpado por todos os assassinatos, se entrega à sua risada incontrolável. A sala do tribunal, já tensa, entra em caos quando um familiar de uma das vítimas tenta atacar Arthur. O frenesi toma conta e, em meio ao caos, um carro-bomba explode, destruindo parte do tribunal e deixando Harvey Dent gravemente ferido. O tumulto se espalha e Arthur, aproveitando a confusão, corre para fora do prédio. 2 de seus seguidores, que haviam se infiltrado na multidão, tentam resgatá-lo, mas Arthur, num acesso de liberdade e fúria, se solta e corre pelas ruas da cidade. Ele segue para seu antigo apartamento, onde encontra Lee. Ele tenta reavivar o romance, talvez na esperança de encontrar algo humano, algo real, mas Lee, com um olhar desiludido, diz que tudo o que ela sentia por ele foi apenas pela fantasia, pela figura do Coringa. Ela expressa que o que ela viu nele não era o homem, mas a ideia dele como algo perigoso e emocionante. Com um suspiro, ela canta uma música melancólica e o deixa sozinho no apartamento, encerrando de vez o que restava entre os dois. Sozinho, Arthur observa a cidade lá fora, seus pensamentos confusos e distorcidos, enquanto sabe que sua jornada o levará a outro destino. Pouco depois, ele é capturado pelas autoridades. Arthur retorna a Arkham, onde é conduzido por Jack, que lhe informa que ele tem uma visita. No caminho, um preso, visivelmente inspirado pela persona do Coringa, se aproxima de Arthur com um sorriso maníaco e começa a contar uma piada. Quando chega ao punchline, ele diz: "Você tem o que merece." Antes que Arthur possa reagir, o preso puxa uma faca e começa a esfaqueá-lo repetidamente no estômago. Ele se vê em um último número musical com Lee enquanto sangra e morre. Enquanto isso, o preso esculpe um sorriso em seu próprio rosto.